Bom dia, turma. Na aula de hoje a gente vai prosseguir um pouquinho do conteúdo que nós estudamos na aula passada, que foi sobre a Segunda Guerra Mundial, e como era o cotidiano dos civis, ou seja, das pessoas que tinham que viver em meio a essa guerra, da população que tinha que continuar vivendo em meio à guerra e como vai ser essa busca pela paz, essa ideia de cotidiano, resistência e a busca pela paz. Como essa ideia de busca pela paz também vai ser através da criação da ONU, que eu vou colocar um videozinho para vocês sobre o que é a ONU, como a ONU foi criada, e entender como as pessoas viviam durante esse período. Então, quando a gente pensa no cotidiano desses civis, o mundo após a guerra havia tanto no pós-guerra como durante a guerra havia medo, destruição. A questão do medo tinha ameaças de bombardeio e de invasões que poderiam acontecer a qualquer momento. A população era obrigada a obedecer uma série de regras que eram colocadas para eles naqueles momentos. No caso de um ataque iminente, as sirenes soavam como aviso e todas as pessoas elas deviam se refugiar em locais seguros, em abrigos comunitários, e também havia o toque de recolher. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar em toque de recolher, que é quando em certo horário é proibido sair às ruas. Alagoinhas agora está passando por isso por conta dessa pandemia que estamos vivendo, e está tendo toque de recolher. As pessoas não podem sair na rua após as 8 ou 9 da noite, eu não tenho certeza, mas é isso, o toque de recolher. E naquela época as pessoas viviam, tanto durante a guerra como o pós-guerra, foi exatamente assim. E durante esse período de guerra havia muita fome, muita miséria. O governo distribuía cupons que davam direito a uma quantidade de alimento, que nesses alimentos seriam os itens básicos, sal, leite, carne, ovos. Só que a maior parte da população passava fome, porque essa cota era muito reduzida, não dava para viver com a quantidade que o governo estava passando. Roupas e sapatos também eram quase nada. Então, era difícil naquele período encontrar comida, artigos ou qualquer outro artigo para comprar, a não ser no mercado clandestino. E aí, quando eles compravam nesse mercado clandestino, eles compravam com preços altíssimos. Então, além dos alimentos, ainda faltava água, combustível, remédio, faltavam itens de higiene. Gente, também como nós já falamos na última aula, como eu falei sobre os campos de concentração, então, nas regiões que eram ocupadas pelos nazistas, os grupos que para o Estado eram considerados inimigos, ou seja, os judeus, os ciganos, os homossexuais, os comunistas, entre outros, eles eram humilhados, torturados, levados para os campos de concentração. Quando essas pessoas eram capturadas, elas se tornavam prisioneiros do regime nazista, todos os seus bens materiais eram confiscados, eles perdiam seus bens materiais e nos campos ou em empresas privadas eles eram submetidos a trabalhos forçados. Como eu disse a vocês, naqueles campos de concentração, eles também faziam trabalho forçado. Espero que vocês já tenham começado a ler o livro O Diário de Anne Frank, que eu passei para vocês, que vocês vão entender um pouquinho como aconteceu com a família de Anne Frank. Eu não é dar spoiler, porque logo no início do livro vocês vão perceber que a família dela perde tudo, os bens do pai dela são confiscados, ele era um empresário, perde sua empresa, e a única maneira que eles conseguem para continuar vivos é se esconder. Aí eu não vou falar mais porque vocês vão ver no livro, mas é isso mesmo, que o que é retratado no livro é a realidade que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O que a gente também precisa lembrar é que todas as pessoas que ajudavam os judeus ou qualquer outro povo perseguido, eles corriam o risco de serem punidos caso fossem descobertos. Eles eram contra o regime nazista e enfrentavam esse medo, caso fossem descobertos que estavam ajudando pessoas que eram consideradas inimigas do Estado. Era incentivado que a população entregasse mesmo qualquer pessoa que fosse suspeita de estar ajudando alguém, mas mesmo assim muitas pessoas se arriscaram para ajudar as pessoas que estavam ameaçadas de ser enviadas para os campos de concentração e de extermínio. Mesmo assim, houve pessoas
que tiveram essa coragem de talvez até sacrificar sua própria vida para ajudar o próximo. Então é nesse contexto que surgem vários movimentos de resistência. Lá no período de 1939 a 1944, as tropas nazistas elas atacam vários estados europeus e a população começa a criar grupos para resistir, para acabar com a Segunda Guerra, para acabar com o poder nazista sobre esses locais. Esses grupos, eles começam a se formar em sindicatos, partidos políticos, organizações sociais. Muitos desses grupos nem tinham a mesma ideologia. Na verdade, o que eles queriam mesmo, o único desejo que eles tinham era expulsar os nazistas das suas terras. Na França mesmo, o movimento de resistência, um dos movimentos de resistência vai ajudar os aliados a conseguirem vencer os nazistas naquele processo de guerra que vai ser chamado de Dia D. A França se dividia entre dois grupos, A França se dividia entre grupos antifascistas e colaboracionistas que apoiavam a dominação nazista. Dentro desses grupos, que eram contrários aos nazistas, estavam os grupos de resistência maquis, em francês, que reuniam antifascistas no mundo todo. Havia também a organização França Livre, sediada em Londres e liderada pelo Marechal Charles de Gaulle. Então, na França vai surgir vários movimentos de resistência para acabar com o domínio nazista sobre eles. Então, os aliados eles começam a se unir em conferências para tentar acabar com a guerra, chegarem a um consenso de como acabar com essa guerra. Então, ainda durante a Segunda Guerra, os líderes das principais potências mundiais vão se reunir na Conferência de Teherã. Essa conferência vai se unir, vão estar Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Stalin, da União Soviética, e Churchill, do Reino Unido. Eles, ao ajustar ações conjuntas nessa conferência, ela foi importante para a derrota dos países do eixo em 1945. Então perceba que essa primeira conferência já foi muito importante para a derrota. Não, vou começar de novo. Então vamos ver como foram as conferências dos aliados. Lembre que os aliados foram os países que eram opostos ao nazismo e fascismo. O nazismo e fascismo, onde estava Alemanha, Japão, Itália, eles eram do eixo. Então, a primeira conferência que nós vamos conhecer um pouquinho é do Teherã. Então, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, vão se reunir nessa conferência de Teherã, lá em 1943, os líderes das três principais potências aliadas, que eram Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, Winston Churchill do Reino Unido e Joseph Stalin da União Soviética. Essa conferência ela foi muito importante para a derrota dos países do eixo em 1945. Logo depois, esses três países, que eram as potências aliadas, eles vão se reunir na Conferência de Yalta. Mas essa conferência, eles se reúnem em segredo. A guerra já estava acabando lá em fevereiro de 1945. E nesse encontro, como eles sabiam que a vitória já parecia ser algo concreto, que eles iriam ganhar a guerra, eles se reúnem para decidir sobre as questões de fronteiras, sobre as zonas de influência, como eles iriam se dividir. E aí nessa conferência de Yalta que conseguiu se perceber com mais clareza que começa a aparecer duas grandes potências após a Segunda Guerra, que seriam Estados Unidos e União Soviética. Vocês vão entender perfeitamente isso quando nós estudarmos lá na unidade 6 a Guerra Fria, que a União Soviética é comunista, socialista, e os Estados Unidos capitalista. E aí vai ter um combate frio, que vocês vão entender mais lá na frente, entre capitalismo e socialismo, ou seja, entre Estados Unidos e União Soviética.
Aí a próxima reunião, também muito importante que acontece, é a Conferência de Potsdam, que acontece em agosto de 1945, e essa conferência tratou sobre a divisão da Alemanha, as indenizações de guerra e como ficariam as anexações de terra da Alemanha, né, após 1937. Outra importante medida foi o Tribunal de Nuremberg. Eu falei para vocês na última aula sobre o Tribunal de Nuremberg, que julgava os crimes de guerra cometidos pelos nazistas. Era quando todos os nazistas foram julgados, foi nesse Tribunal de Nuremberg. Os julgamentos na cidade alemã de Nuremberg se realizaram entre 1945 e 1946 e sentenciaram muitas pessoas importantes, que foram figuras importantes da Alemanha nazista. E logo nos anos seguintes, ao fim da guerra, começa a se articular para as formas de consolidação da paz. É daí que vai surgir a ideia de criar organismos internacionais que tivessem acordos para que não haja uma terceira guerra mundial. Eles já criaram ali. Aí vocês vão entender a partir do vídeo que eu vou colocar para vocês. Após vocês assistirem vocês vão assistir um vídeo pequenininho de 5 minutos que fala sobre como foi criada a ONU. E a partir daí começa a se pensar em paz, se pensar como fazer com que a paz permanecesse no mundo. Então, como eu acabei de falar a vocês, surge nesse período duas novas potências mundiais, tanto que vai ser conhecida como a nova ordem mundial. De um lado, Estados Unidos, pregando o capitalismo, do outro lado, a União Soviética, que pregava o socialismo. Então, as duas potências tinham grandes territórios, tinha altos investimentos em tecnologia e defesa, intensa atividade econômica, mas elas estavam organizadas de maneiras totalmente opostas. Os Estados Unidos se formou desde o início como uma sociedade com base no capitalismo liberal. Então vamos entender no que se baseia o capitalismo. Na economia, ele defendia a propriedade privada e o lucro daqueles que detinham, quem seriam os donos dos meios de produção. Ou seja, a ideia de que você vai lucrar em cima da mão de obra de outros. É essa a ideia do capitalismo. E também nos Estados Unidos tinha a questão do incentivo ao livre comércio entre os países e fortalecer, claro, o mercado interno, ficar um país cada vez mais rico. Na política, também seguindo a democracia liberal, a população começa a ter direito a escolher o seu representante entre os membros de diferentes partidos, com eleições livres, diretas e indiretas, dependendo de cada organização, né, de cada organização do país. Essa sociedade capitalista tem uma forte tendência ao consumismo e ela está bastante ligada aos valores, às liberdades individuais. Mas a gente precisa fazer uma ressalva. Essa ideia de democracia do capitalismo legal, de liberdades individuais, claro, mas tem uma ressalva. Há uma distorção desses direitos sociais e econômicos grave. Por quê? Porque apenas a concentração de riqueza, quando ela fica na mão dos grandes, e uma minoria da população com essa... Então, gente, a sociedade capitalista, é claro, é muito consumista, é ligada ao consumo. Também tem a questão dos direitos de liberdades, a ideia de democracia é uma coisa muito legal, mas a gente tem que pensar no capitalismo também pelo outro lado. Há a questão de grande concentração de renda na mão de poucos e uma grande quantidade de pessoas sem renda quase nenhuma. Então essa é a parte que não é legal do capitalismo. Já a União Soviética, que pregava o socialismo, ela defendia a ideia de que não deveria haver propriedade privada, mas que todos tivessem direito à propriedade. A ideia seria que o Estado planejava as metas de produção, de distribuição, e o mercado
seria regularizado pelas metas do governo, mas a ideia do socialismo em si era uma sociedade igualitária, que as pessoas vivessem todos com a mesma condição social, que não houvesse classes. Não haveria uma disputa de classes, haveria apenas uma classe social. É essa a ideia do socialismo. Aliás, não é haver uma classe, seria não haver classes sociais, que as pessoas fossem iguais. Então, no campo da política na União Soviética, é a parte que eu não acho legal, não sei se vocês vão achar, eles passaram a ter um partido único, que é chamado de Partido Comunista. Então, a democracia é perdida nesse momento, quando eles não têm direito nem a criar novos partidos, e os representantes são escolhidos pela população, mas só que os altos cargos do governo seriam escolhidos pela cúpula do partido. Então, quando a gente pensa que nessa parte do socialismo, nesse sentido, as liberdades de expressão e política elas não foram preservadas. Então, na União Soviética, havia uma defesa de valores coletivos que era, teoricamente, que seria mais importante que toda a população tivessem um mínimo do que apenas alguns tivessem muito. É essa a ideia de socialismo, vocês precisam entender que essa ideia é muito legal. Que mesmo que todos tivessem um mínimo, ninguém ficaria sem. Ninguém não teria essa ideia de poucos com muito dinheiro e muito sem nada. Então, gente, esses dois países com sistemas socioeconômicos totalmente opostos, eles se tornam inimigos e passam a disputar poder internacional, no período que será conhecido como Guerra Fria, que nós estudaremos mais na frente, lá na unidade 6. Então, até a próxima aula.